Olá, ser de luz! Eu estou muito feliz em gravar esse vídeo hoje, porque eu inicio aqui no canal um novo quadro que se chama Descobrindo Universos. Eu canalizei esse nome em 2015, quando eu fui no meu primeiro festival eletrônico, e o intuito principal de fazer um canal no YouTube sempre foi trazer histórias diferentes, histórias inspiradoras, corajosas, histórias que realmente nos tragam um olhar otimista para a vida. E eu sempre gostei de explorar as culturas, as pessoas. E eu sinto muito que o universo é cada um que compõe a Terra. Então, cada ser humano é um universo completo. Então, aqui hoje a gente vai começar esse quadro de Descobrindo Universos. Então, a gente vai descobrir vários universos aqui de pessoas que eu amo, de pessoas que eu me inspiro, de pessoas que realmente deixam a minha vida mais colorida. E eu tô muito feliz com a nossa convidada de hoje, que é a Esté. Oi, Esté! A Esté, ela é uma amiga minha, a gente se conheceu no Portal Despertando, que é atualmente onde eu trabalho, é uma escola de autoconhecimento. E eu tô muito feliz de você estar aqui, obrigada pelo convite! Amiga, eu tô muito feliz de você ter aceitado e não teria a primeira pessoa pra abrir esse quadro senão você. E antes da Esté se apresentar, eu queria falar como a gente se conheceu. A gente se conheceu na monitoria do Portal Despertando, que é atualmente onde eu trabalho, que é uma escola de autoconhecimento. E eu vim morar em São Paulo faz mais ou menos 2 anos, né? Sim. E aí a gente se encontrou e assim, foi amizade à primeira vista, sabe? O santo bateu real. E a gente tá construindo cada dia mais uma amizade maravilhosa. E além disso, ela tem que aturar uma canceriana na vida dela, né? Como uma boa escorpiana, ela é super caverna. E eu, câncer, com um pezinho em leão, já falo assim, amiga, vamos explorar o mundo. E hoje a gente tá aqui pra conhecer o seu universo, pra falar sobre a sua história, as suas superações, né? Todo o seu processo de autoconhecimento. Então, antes da gente começar com as perguntas, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco para quem não te conhece, falasse um pouco de você, da sua história, e aí a gente vai desenrolando aqui a nossa conversa. Vamos lá. Meu nome é Stephanie, mas pode me chamar de Sté. Eu moro aqui em São Paulo desde sempre e a Pan veio se bandolear pra cá. Cá está. Como a Pan falou, estou escorpiana, dá pra perceber aqui pelo mundo astral. Atualmente, eu trabalho com autoconhecimento. Eu larguei o marketing pra vir pro autoconhecimento. E tô aí nessa jornada. Resolvi entrar no autoconhecimento desde quando eu tive um acontecimento muito grande na minha vida em 2021. E aí eu percebi que tudo que eu passei eu poderia ajudar o outro. Não foram fases e processos fáceis, mas eu acredito que tudo que a gente passa, a gente pode inspirar o outro a ser melhor. Maravilhosa, maravilhosa. E até pegando o gancho disso, né? Você trabalhava com marketing, você tem formação em marketing. Como que foi essa transição pra você, né? Sair do marketing. Por que você entrou no marketing? Como foi esse processo de formação até esse despertar de fato, né? Ele veio por onde, né? Onde aconteceu esse processo de virada de chave, assim? Eu entrei no marketing porque na realidade eu queria fazer psicologia. E aí eu sempre gostei desse universo humano, da mente. E aí no marketing, pra quem não conhece, a gente mexe muito com a mente. E aí eu fiz cursinho pra entrar em psicologia. E por um ponto eu não entrei. E aí nessa época eu era meio rebelde, falei, dane-se, eu vou fazer marketing mesmo. E aí eu me apaixonei pelo marketing. Eu gosto muito, principalmente do digital, mas o que eu não gosto do marketing é quando as pessoas tentam enganar os outros. Então isso pra mim foi uma coisa que eu não gostava. E aí eu resolvi sair. E como eu sempre tive um pezinho no autoconhecimento, eu comecei o autoconhecimento pela astrologia e aí eu fui pra astrologia. Então, mas não foi uma coisa muito fácil largar o marketing, vem aquela coisa, você estudou tanto pra isso, eu fiz cursinho. Todo aquele lugar confortável, né, que você já conhece, aquela zona conhecida, como diz a Gabi. E aí eu tive que abandonar, assim, porque não dá pra... O marketing, ele tá em tudo, mas a forma como eu aprendi na faculdade, as empresas que eu trabalhei, é muito aquele marketing que você tem que... Enganar pra vender. Enganar pra vender. Isso sempre foi contra o que eu acredito. Então, eu abandonei, né? Mas porque assim, o marketing nunca sai, o marketing tá em tudo. Mas não foi fácil. Minha família me recriminou, meus amigos. Nossa, por que você vai largar uma coisa se você te der dinheiro pra ajudar as pessoas? Porque a gente ainda tem muito isso, né? Do ser humano não querer ajudar o outro. Né? Ainda a gente tá numa era que se fala muito sobre autoconhecimento, mas ainda é pouco, né? A bolha que a gente vive de autoconhecimento realmente ainda é pouca.
E existe esse preconceito, né? Do tipo, mas como que Sim. você vai ganhar dinheiro ajudando outras pessoas e tal? Sim. E esse processo de ruptura, né? Vamos dizer assim. Antes de perguntar, só trazendo alguns pontos que eu acho que é legal, né? Eu também me formei em publicidade, que é essa área de comunicação. E a gente, na publicidade, no marketing, a gente vê estratégias que são criadas através do comportamento humano para enviar uma mensagem. Então, todas as mensagens de propagandas, né, que são feitas, tanto de rádio, né, super velho, tanto de TV, quanto do Instagram mesmo, as pessoas sabem do que elas estão falando. Elas sabem que vão te convencer a comprar aquilo. Sim. Então, realmente, essa parte de... Por que a gente não utilizar dessas ferramentas para ajudar as pessoas, né? Para realmente trazer para a vida delas aquilo que faz sentido. Sim. Usar essa persuasão para o bem, não Exato, para o mal. Exato. E aí esse processo de ruptura, assim, né? De entender que não era só aquilo, né? Não é que não era o marketing, né? Mas você sentiu que talvez não era só o marketing, né? Tipo, isolado, assim, com todas essas coisas. E como é que você passou por esse processo de chegar e falar, né? Pra sua família, ou de realmente bancar esse sonho, né? Sim. Tipo, da onde veio esse sonho de ajudar as pessoas? Você sempre teve, enfim, como que foi isso? Na realidade, desde pequena eu sempre queria ser professora. Eu, tipo, sempre gosto muito de escrever, ler, e aí eu lembro que eu tinha uma lousa, uma mesa, e eu fazia as minhas irmãs mais novas de alunas, coitadas. E aí eu pegava uma régua, eu brigava com elas, era tipo uma professora tóxica. A professora pistola. E aí, então, sempre tive essa facilidade em ajudar o outro nesse sentido. Eu sempre fui muito boa aluna, sempre passava cola pras pessoas. E aí foi daí que eu decidi fazer o cursinho e tudo, e entrei no marketing. E aí dentro do marketing a gente tem várias vertentes. Eu fiz o digital, aí eu fui pra copy. Então antes de eu abandonar 100% eu fui fazer copy. Por quê? Porque é uma coisa de escrita e eu não precisava me mostrar pras pessoas. Só que o de trás, né, que nem a Pam falou, as pessoas usam a persuasão pra enganar as pessoas. Isso pra mim não dava. Então aí eu fui abandonando aos poucos. E aí chegou numa fase, isso foi em 2021, eu mesclei uma coisa e outra, então eu falei, eu quero ajudar as pessoas com autoconhecimento, mas eu não sabia muito bem o que fazer, porque assim, no meu clã eu era sozinha. Aqui, as minhas amizades não tinham isso, falavam pra mim que eu tava doida. E a minha família, tudo isso, a minha família é muito certinha, então queriam que eu fizesse administração, imaginei eu fazendo administração, não tem nada. É meio cético, assim, Muito né? cético. E você se sente até meio que perdido, assim, né? Porque você Sim. fala, gente, será que é isso mesmo? Será que eu tô, tipo, inventando coisa? Sim. E aí eu nunca... Tanto que, tipo, eu demorei pra fazer faculdade. Então, eu fui quebrando várias barreiras. Então, não foi fácil. De vez em quando, alguém da minha família até fala, mas você ganha dinheiro como mesmo? Você faz o quê mesmo? Nossa, eu vi um vídeo que você postou, achei legal, mas tá, isso não dá dinheiro? Isso tem muito ainda, porque por mais que a internet e o autoconhecimento a gente pode trazer, as pessoas ainda acham que ou a gente tá doida, não tem o que fazer da vida, vai lavar uma louça, ou, mas só ganha dinheiro na internet quem é blogueiro. Exato. Então tem muitas essas duas vertentes. Hoje em dia, minha avó até me elogiou, falou, não sei o que você faz, mas te faz muito bem. Então assim, Bonitinho. o trabalho tá indo. Mas E eu acho que entra muito nesse lugar também, as pessoas às vezes não acreditam, né, nessa história de se conhecer, de autoconhecimento, porque infelizmente a gente tem muito coaches de autoconhecimento que também, né, estão do lado obscuro da força, então acaba prejudicando a imagem mesmo. Então, como que as pessoas veem que isso funciona quando elas veem a nossa vida evoluindo, né? Então, ver você bem, ver você concluindo as suas tarefas, ver você ganhando o seu dinheiro. Não entende ainda de que forma é isso, né? Porque eu acho que para pessoas antigas ou para algumas pessoas é até muito intocável, vamos dizer assim. É um lugar onde as pessoas não entendem muito, e principalmente por quem ainda não passou por alguns processos emocionais. Mas eu acho que as pessoas começam a entender quando você começa a se dar bem na vida, né? Que é aquele famoso status, do tipo, eu estou me dando bem na vida, eu estou concluindo as minhas coisas, estou, né, conseguindo pagar as minhas contas, então vai muito desse lugar, assim. Sim, e eu acho também que quando as pessoas veem que você não é mais a mesma pessoa. Exato. Tipo, você pode até não ser rico, milionário, mas assim, você vê que o ser humano mudou. E é o exemplo, né? Não adianta eu ficar falando pra você tem que meditar, um exemplo, tipo, se eu sou estressada, se eu sou nervosa, se eu brigo. Então, tipo, o exemplo é muito disso. E a família, ela é o exemplo, né?
Então a gente tem o exemplo o tempo todo. A nossa família é o nosso exemplo. Então, a partir do momento que a gente tá inserido num grupo e a gente se destaca como família, porque assim, é muito fácil se destacar quando você tem dinheiro. Então, nossa, você é o primo rico. Mas quando você é bem da cabeça, bem espiritual, um ser humano bem, as pessoas falam, o que você tá fazendo? Que igreja que você foi? Entendeu? Qual o negocinho que você coloca, entendeu? Então, acho que assim, a gente, querendo ou não, a gente se insere na família como diferentão no começo, esquisito. A ovelha negra, né? E aí depois as pessoas falam, nossa, que legal que você tá fazendo. Tem coisas acontecendo diferente, né? E a gente entra muito num lugar também que a energia chega primeiro. Chega. Né? Então, se você é novo aqui no canal, eu falo muito sobre autoconhecimento, espiritualidade, porque foi algo que transformou e transforma a minha vida. E é isso, quando a gente fala de mudança, né, de mindset, de comportamento, a gente também tá falando de mudança de energia. Então, mesmo que a pessoa não perceba fisicamente o que você tá fazendo, ela consegue sentir energeticamente como você está no momento atual, né? Então, eu acho que talvez a sua avó, por exemplo, que falou isso, provavelmente ela sentiu primeiro, né, essa mudança realmente que você fez ali no processo e hoje você tá bem, né? Você tá caminhando pra onde você realmente gostaria de caminhar. Sim, sem sombra de dúvidas. E a minha avó, ela é uma pessoa mais cética mesmo, então quando ela percebeu, ela não me falou. Mas ela contou pra minha mãe veio me contar. E aí, minha mãe também fala isso, e é muito bom porque é de fora, mas ao mesmo tempo é uma pessoa de fora que te conhecem desde quando você nasceu. Então consegue pegar todos, sua parte trevosa pra sua parte melhor, de luz. Então, quando ela falou, eu falei, caraca, tá dando certo. Não sei o que tá dando certo, porque eu já tô tá funcionando. Isso é bem legal. É muito lindo isso, né? E como foi pra você quebrar esse padrão familiar, né? Porque quando a gente fala de seguir o nosso coração, de seguir o nosso chamado de alma, de realmente nos colocar, né, na missão ali que foi dada para nós enquanto seres espirituais, a gente vai muito contra o que planejaram para nossa vida, principalmente os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos. E muitas vezes o que empaca muito, né, a gente fazer esse movimento na nossa vida é o que a nossa família vai achar. Porque a opinião da nossa família sempre vai ser eu não gosto de colocar peso, mas sempre vai ser um lugar muito importante, exato. Então, assim, por mais que a gente fale, eu não ligo, tal, no fundo, a gente precisa daquela validação, a gente precisa daquele olhar, a gente precisa desse acolhimento. E como foi pra você realmente quebrar esse padrão, né? De você olhar e falar, gente, eu não sou isso, eu não consigo viver isso, eu preciso ir pra outro caminho. Porque vem julgamento, vem... mas você acha que isso é o melhor? Mas se você fosse por aqui, então vem os pitacos. Exato. Como foi pra você essa quebra de padrão mesmo, né? De você bancar esse sonho de, não, eu vou ajudar as pessoas. Independente se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, eu vou ajudar as pessoas. E calma, gente, a gente não tá falando de luz paga as contas, tá? A gente vai chegar nesse lugar, mas no primeiro momento é muito isso, né? É muito... Não é palpável, não é material, então a gente precisa realmente acreditar. Eu acho que pra mim foi, assim, entre aspas, um pouco mais fácil, porque atualmente eu moro com a minha mãe, com a minha irmã mais nova e com a minha avó. Pausa. Esqueci de tomar remédio. Depois que apertou? Eu quebrei esse padrão. Pra mim foi um pouco mais fácil, entre aspas, porque... Na época que eu resolvi sair, morava eu, minha mãe, minha avó e minha bisavó. Então nós éramos 4 gerações. Olha, que potente, gente. E aí, nessas 4 gerações, eu olhava pra minha bisavó com muita gratidão, mas eu tipo, não é isso. A minha avó, mesma coisa, e a minha mãe. E aí, teve uma época da minha vida que eu era muito parecida com a minha mãe. E não que eu não honre a minha mãe, mas eu falava, eu não quero ser isso. E o portal, né, me ajudou muito aí quebrando esses padrões, que eu entrei no portal em 2020 e resolvi abandonar tudo, porque eu acho que a gente nunca abandona as coisas, a gente vai fechando ciclos e abrindo outros. E eu vi que eu não queria ser igual a elas, mas não num lugar de ego, eu não quero ser igual a vocês. Não, tipo, eu olhava e falava, não é isso, eu não quero repetir esses padrões, né? E aí nem sofrer o que elas sofreram, porque se elas já sofreram e eu tô aqui sendo a 4ª geração, eu tenho o meu papel de honrá-las e mudar. Exato. Então eu não preciso carregar as dores e os sofrimentos delas. Eu posso... Você pode abrir um novo caminho, um caminho. E aí foi que... Mas eu só sei disso por causa do autoconhecimento. Porque senão eu não ia continuar repetindo, casando cedo, tendo filho cedo,
separando ou meu marido morrendo e sendo infeliz. Uhum. E aí eu olhava pra vida delas e falava, eu não quero isso pra mim. Mas o que eu posso fazer de diferente? Porque a minha família, como eu falei, todo mundo, alguns saíram da faculdade, outros não, mas é muito capitalismo, muito tipo, dinheiro, 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 dinheiro. E eu cresci isso. E aí, quando eu olhava pra elas, porque a minha bisavó passou necessidade, a minha avó teve que passar necessidade, e a minha mãe não passou necessidade, mas teve uns perrengues com meu pai. E aí eu falava, cara, não quero isso, eu vou continuar estudando, não vou abandonar tudo, Sim. mas tudo que eu tô passando eu posso trazendo pro outro. Então foi assim que eu fui quebrando, foi aos poucos. Foi bem desconfortável, porque eu me sentia sozinha, que as minhas irmãs, nós não somos nada parecidas. E, tipo, sozinha. E aí as minhas amizades eram muito diferentes. Então foi uma fase da minha vida, que aí veio a pandemia, foi bem na parte da... Então, tipo, eu já não saía de casa e eu me sentia muito sozinha. Mas, ao mesmo tempo, sempre tendo a certeza que aquele ano difícil de 2021 eu poderia tirar coisas boas. Não foi fácil, mas tô aqui hoje. Tipo, plantando essas sementes e colhendo, né, alguns frutos. E até trazendo um pouco isso, eu acho que a gente entra no despertar da consciência, né? Sim. Como que aconteceu pra você se despertar? Pra quem não sabe também, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto, mas eu tive o meu despertar em 2015, depois de uma síndrome do pânico. Mas tem pessoas que despertam por amor, né, por curiosidade, tem pessoas que despertam pela dor, talvez a maioria das pessoas, porque a gente, enquanto sociedade, humanidade, a gente ainda tá muito inconsciente, né, então a gente já vem com um padrão muito denso de consciência, então a gente realmente precisa ter essa virada de chave, né, esse ponto de luz ali pra falar, opa, eu não vou seguir esse padrão, que é muito o que você falou, que eu acho que é muito bonito, né, a gente olhar pros nossos ancestrais e falar, eu não quero ser como eles no sentido de repetir os mesmos erros, né? Eu honro eles de tudo que eles me trouxeram, então por eles eu estou aqui, então pela sua bisavó, pela sua avó, pela sua mãe. Mas de que forma que eu posso evoluir, né, nessa próxima geração e assim sucessivamente. Então, como que foi? Porque eu acho que quando a gente tem esses lampejos, né, do tipo, eu quero ajudar as pessoas, eu acho que entra esse despertar da consciência, né, da gente falar, putz, não quero ser um robô, sabe? Eu não quero nascer, crescer, casar, trabalhar, pagar boleto e morrer. Então a gente sai desse padrão automático, né, da sociedade, a gente vai contra uma maré muito grande e vem o despertar da consciência, né? Então como foi pra você o seu despertar, né? Como que aconteceu esse acordei, sabe? Eu gosto de falar que eu tive 2 despertares, né? Eu fiquei doente, realmente doente mesmo, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, tudo. Aqui abrindo um parênteses, porque eu não lidei com as minhas emoções antes e a gente não... Nós não somos ensinados a lidar com as emoções, a gente é ensinado coisas que a gente não usa na escola e na nossa educação mesmo. Então, eu fiquei doente emocionalmente. E aí foi assim, quando eu paro pra pensar, foi em abril de 2014. Eu tava bem, assim, e aí do nada eu fui denegrindo. Quando eu parei pra me olhar, assim, eu já tava na lama, assim, no fundo do poço. E aí foi uma época que eu fui diagnosticada com depressão. Eu tinha ansiedade, eu era muito bipolar, então, tipo, eu tava te amando, daqui a pouco eu não queria nem olhar na sua cara. E eu tinha borderline, não é muito comum, mas é pessoas que dentro, né, um resumo do resumo, dentro do relacionamento, então eu escolhia meu namorado na época, minha mãe e minhas irmãs, então eu atacava as pessoas. Então é uma doença em que assim, a pessoa se sente segura, com poucas pessoas pra atacar. Então maltratar, xingar, brigar, enfim. E aí tinha essas 3 coisas juntas. Esse diagnóstico veio com essa decaída, Essa né? decaída. Porque eu percebo, por exemplo, cada um tem a sua sombra, né? Minha sombra, eu sou muito reativa e acabo sendo muito agressiva. E não foi fácil eu assumir que eu tava doente, pelo histórico familiar, Imagina, a gente tá falando de 10 anos atrás. Sim. Se hoje já é um pouco mais complicado, imagina 10 anos atrás, 10 anos né? atrás. Falar de saúde mental, de outras coisas. E a minha família é muito preconceituosa com esse sentido. E eu cresci vendo a minha mãe tendo depressão até hoje, ela toma muito remédio, então ela teve várias coisas. Então eu não conseguia aceitar que eu tava doente. Então foi muito difícil. Mas aí chegou um momento em que eu simplesmente não vivia. É porque eu acho que a não aceitação também só evolui o problema, né? Sim, agrava muito, porque aí o que aconteceu?
eu tava sofrendo, eu tava com dor, e eu olhava pra minha mãe e eu falava, eu não quero ser igual você. E, tipo, magoando ela, não quero tomar remédio, que não sei o quê. E aí eu dei um puta trabalho, foram uns 2 meses, assim, pra minha mãe tentando. E aí eu resolvi ir na psicóloga. Perdão, na psiquiatra. E eu acho que entra também uma questão da gente se olhar e falar, cara, eu tô doente. Sim. Tipo assim, por a gente não ter tido essa experiência de falar sobre as nossas emoções, de falar sobre saúde mental, de saúde emocional, quando a gente se depara com uma doença emocional que se torna física, né, futuramente, pra gente é difícil falar, putz, eu não tô bem emocionalmente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô feliz. E assim, pra gente é uma puta quebra de paradigma, né? Porque a gente não foi ensinado. Hoje, se os nossos filhos, por exemplo, falam... A gente não tem filho, tá, gente? Mas quando a gente tiver... hoje já se fala sobre saúde mental. Então você já abre espaço pra que as pessoas cheguem e falem, olha, eu não estou bem emocionalmente, estou com ansiedade, estou com depressão, enfim. Sim. Mas naquela época, eu acho que antes de ser difícil o diagnóstico, é a aceitação. De você com você mesma, né? De falar, putz, eu tô na bosta, né? Nossa, eu tava, tipo assim, a bosta ainda era uma coisa boa, hein? Foi. E eu demorei um tempo pra aceitar. Então, assim, eu não queria tomar remédio. Pra vocês terem noção, aqui de São Paulo, eu era, tipo, estudo de caso, assim, sabe? Era tão 13 que eu era. E eu parecia um The Walking Dead. Era, tipo, uma coisa horrorosa. E eu lembro muito que eu tinha que fazer terapia não, psicanálise, lá no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. E aí, eu passava com a psiquiatra uma vez na semana e de 15 em 15 dias eu tinha que passar com os estagiários. Pra ver como o negócio era feio. Caraca. Era, tipo, muito horrível. Amiga, eu acho que você é de outro planeta, na real. Por isso que eles estavam te estudando. Não, só pode. E aí, eu lembro que eu cheguei no CAPS, que é aqui em São Paulo. É uma coisa horrorosa, tipo, é só drogado e tal. Por quê? Depois eu aceitei que, tipo assim, não tinha muito o que eu fazer, eu fugia de casa, e aí eu queria matar minha mãe, eu ia embora e as pessoas tinham que ir atrás de mim, mesmo tomando remédio. E aí... Ah, você foi diagnosticada e aí já começaram com medicação. Sim, porque eles achavam que eu era um risco para a humanidade. Entendi. Você era um risco para a sociedade porque você explodia, né? Explodia muito fácil. Então, no começo eu comecei a tomar só antidepressivo. E aí depois eu comecei a tomar ansiolítico e eu tomava um remédio... Eu tomava, na realidade, eram 5 remédios por dia. E aí eu tomava de esquizofrenia quando eu tinha crise, que eu queria matar minha mãe. Porque lembra que eu falei, eu tinha um padrão, então, tipo, era alguém que eu gostasse muito. E aí eu tomava remédio de esquizofrenia. E eu lembro, assim, eu quase não lembro de muita coisa, porque eu realmente vivia dopada. Eu não sabia quase nada, né? E aí a minha mãe ficou, tipo assim, a minha babá. Eu não conseguia fazer muita coisa. Mas o engraçado disso é que eu nunca deixei de trabalhar. Uau. A minha válvula de escape era trabalhar. E eu lidava com seres humanos. Eu trabalhava no Colégio Etapa, aqui em São Paulo. Então, assim, eu lidava com os pais, eu dava prova. Então, tipo assim, mesmo eu chapada em trava de remédio, eu cuidava das outras pessoas. E você tinha essa facilidade Sim, em falar? Tipo, você não explodia, nada, era tranquilo, assim. Eu explodia se eu me sentia ameaçada. Então, por exemplo, assim, eu tava de boa tomando meus remédios, quieta na minha. Então, se você viesse, ai, tadinha de você, eu ficava nervosa de você estar sentindo pena de mim. Entendi. E aí eu explodia com você. Assim, eu nunca queria, não bati ninguém na rua, nunca fui presa, mas eu ficava muito puta. Porque eu falava, você não precisa ter pena de mim, você tem pena de outras pessoas. Então, assim, foi um processo difícil e desafiador, porque eu vivia cheia de remédio, eu fiquei muito sozinha, porque quem quer alguém doente perto de você? Porque assim, a gente quebra o pé, todo mundo aceita, putz, tadinha, mas quando você tem algum problema... E até por medo, né, pelos esses rótulos que te colocaram, do tipo, remédio pra esquizofrenia, cuidado que ela é um perigo pra sociedade. Exatamente. Então, olha essa carga emocional que você também trouxe pra você, né, tipo, do quem sou eu, né, tipo, eu não sabia o que quem tá eu era. acontecendo aqui? Eu não sabia. E eu tomei remédio, eu fiz terapia, uma coisa que eu acho muito importante, mas não foi fácil, porque eu não confiava na terapeuta. Então, assim, eu mesma não me ajudava no começo. Então, eu demorei, tipo, uns 8 meses pra voltar no centro. Sim. Mas eu acho que a terapia me ajudou muito. Os remédios também, porque senão eu acho que eu nem estaria aqui, porque eu fiquei muito 13. E aí, quando eu lembro das coisas, eu falo, caraca... Mas assim, eu nunca deixei de trabalhar, porque eu precisava sair de casa. Por quê? Me colocaram numa caixa de a doente, a coitadinha, a que não consegue fazer nada.
E eu lembro que a minha mãe ficava me ligando várias vezes por dia. Então, tipo, foi uma fase muito difícil. Mas eu entendo que ela fez o melhor que ela pôde, Sim. né? Uhum. E Com eu a consciência que ela tinha. Com a consciência né? que ela tinha. E a minha curiosidade é que eu me sentia muito presa. Então, eu gostava de sair. Uhum. Então, eu trabalhava no Paraíso. Eu ia até a Consolação a pé. Caraca. Sozinha. Gente, eu vou colocar aqui no mapa. Mas eu vou colocar só do metrô, porque a pé eu não sei. Mas eu vou colocar aqui só pra vocês terem noção da distância. Tipo, e aí o que aconteceu? Eu me sentia viva quando eu saía sozinha, sem ninguém me ligando. Então eu desligava o celular, eu pegava um pacote de bolacha, porque eu ainda queria comer em algum momento triste. Aí eu ia chorando o caminho todo. Tipo aqueles filmes, né? Que você tá, tipo, na janela ali do metrô chorando e uma música passando. E aí eu fui. Mas aí eu segui nesse caminho em 2014 e 2015. E fazendo terapia. Eu tomava os remédios. E eu todo mês eu ia no psiquiatra. E essa terapia, ela era convencional? Era convencional. Não tinha essa espiritual, tipo, integrativa? Não tinha. Eu ainda vivia muito na terapia convencional, não tinha saída. E aí, em 2015, a menina que trabalhava comigo me mostrou uma psicóloga que tava no Instagram e tudo mais, e ela é toda vibes, né? E eu comecei a seguir ela, tipo isso, ela tem um cabelão também. E aí eu olhei e falei, caraca, eu não preciso ser tão... Não vou dizer mal do convencional, porque eu tenho certeza que me ajudou muito. Mas tão caixinha, sabe? Tão... Porque, na verdade, estavam tratando sintomas sem olhar, de fato, você como um todo, A única pessoa que me olhava era minha psicóloga. Mas, assim, eu tinha... um adendo. Eu fazia terapia 2 vezes por semana. Um adendo. Uau. E aí, a terapia me ajudou muito, certeza. Mas eu sentia que eu podia ir mais além. Aí eu falei, tá, o que eu posso fazer? Eu não conhecia muitas pessoas, né? O meu grupinho de amizades era tudo um pior que o outro, mas acho que eu liderava. E aí, como eu falei, eu conheci essa psicóloga, e aí eu comecei a seguir outras pessoas do nicho. E eu do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Eu fazia terapia na Vila Madalena. Então, se você conhece lá, já sabe que o negócio é mais um bichinho grilo. E eu amava ir pra lá, porque eu também ia a pé. Na Vila Madalena, lá na Rua Girassol, eu ia do metrô a pé. Uau. Porque eu queria ficar livre. Sim. Eu sentia muito Você essa queria, tipo, necessidade. andar, esparecer, sem ninguém tendo dó de mim. Sim. E aí eu falava pra minha psicóloga, eu não quero mais tomar remédio. Tipo, eu não quero mais viver assim. Porque assim, eu não vivia, eu sobrevivia. Foi uma batalha muito grande, eu consegui falar pra minha psicóloga que eu não queria mais. Não foi fácil, então eu fui tirando um, fui tirando o outro. E eu acho que também porque talvez você tivesse medo de voltar pra aquele lugar. Sim. Né? Porque você falava um tanto que você precisava 100% daqueles medicamentos. Sim. Que talvez internamente você falava, eu sei que eu não quero mais. Mas como vai ser quando eu não tiver mais, né? Porque não deixa de ser uma muleta, não deixa de tirar os sintomas e abafar o que realmente precisa ser curado. Precisa ser curado. Então, assim, eu acho que existiu também isso, né? De você ter essa luta interna de falar, putz, será que realmente vai dar certo, né? Eu parar de tomar medicamento? Bancar isso, né? Exato. Bancar. Eu demorei um pouco, mas aí, como eu falei, eu sempre trago muito essa coisa do rebelde. Então aí ela não queria tirar meu remédio. Assim. Acho que ela tem um arquétipo do rebelde, amiga. Certeza. E aí, no final de 2016, eu lembro, foi em outubro, eu larguei todos os meus remédios. Só que pra quem não conhece, quando você não faz o desmame de algum remédio, quando a casa cair, ela vai cair tipo assim. Vai lá pro fundo. Vai lá pro fundo. E aí, em 2017, eu achava que eu tava maravilhosa, eu namorava um ser humano muito iluminado, que jogou o restante da vida que já não tava boa por água abaixo. E aí, um ano depois, eu fui parar uma psiquiatra, e eu lembro que ela falou assim pra mim, o que mandou você parar de tomar? Tipo, só em 2018? 2017, não é 2017. Tá. E aí, eu falei, porque eu quis. É isso. Aí, porque o que aconteceu? Eu tinha um relacionamento tóxico, eu saí de São Paulo, fui morar em Santa Catarina, comi, assim, todos os pães embolorados que vocês podem imaginar e voltei pra cá. Traída, perturbada mentalmente, sem remédio, sem trabalho e trocando de faculdade. Nossa. E a gente fala também dessa questão de padrão mental, né? Por mais que você estivesse naquele lugar de entender que você não queria mais estar com aquelas doenças, né, emocionais e tal... O seu padrão mental, ele tava para atrair essas situações pra sua vida, né? Então,
você realmente tinha essa sensação, mas ainda não tinha alterado esse mindset Sim. mesmo, né? Energeticamente o seu campo. É porque eu não tinha ferramentas, né? Exato. Eu não conhecia. As ferramentas que eu tinha eram tradicionais. Nada contra, volto a dizer. Mas era muito limitado, Muito né? limitado. Uhum. Isso foi em 2017. E aí em 2018, eu tô pulando que eu continuei com o remédio. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso sair dessa bagaça aqui, né? Porque, tipo... E você já tinha voltado pra São Paulo? Já tinha voltado pra São Paulo. E aí eu falei, tá. Aí eu comecei a fazer faculdade de novo, 2018, arrumei um trabalho no marketing, no adendo. E achava que minha vida tava ok. Então, tipo, eu tava medicada, mas eu ainda não fazia nada de autoconhecimento. O máximo que fazia era examesade de astrologia, mas não nessa parte, tipo, de entender os meus sentimentos. E aí, em 2018, eu conheci o Reiki. Aí eu conheci as outras ferramentas. Falei, caraca, tem um negócio que pode me ajudar. Não me iniciei em nenhuma, mas comecei a passar com pessoas que falavam pra mim, seu problema é X, seu problema é Y. Eu falava, caraca, eu sabia que tinha alguma coisa que não era isso, eu não tava tão doida. E aí eu comecei no processo. Eu acho que é a sensação, né? Tipo, é aquela sensação que você não tem certeza do que é, mas internamente você tá sendo guiado te falando, cara, não é só isso, não é só isso, não é só isso. E eu acho que é essa sensação que dá força pra gente realmente ir pra lugares que a gente nunca foi apresentado. Sim. Né? Então, ninguém nunca apresentou uma terapia integrativa pra você, porque não tiveram também. Não tiveram. Então, você tem que passar por cima, né, desse preconceito, mas pra você não existe esse preconceito, porque talvez a sua alma, o seu coração, ele já tá te indicando pra onde você quer ir. E o universo, muito sábio, ele traz pra nossa vida pessoas, lugares, terapeutas, né? Sim. Que realmente vão nos ajudar a sair desse buraco negro, né? Buraco. E eu sempre gostei muito de psicologia, né? Como eu comecei o vídeo, então eu estudava muito sobre psicologia. Eu falava, caraca, eu era um case, mas nada que eu falasse, cara, tô mudando. Eu vi uma coisa ou outra, eu já não tomava tanto remédio, eu já não era tão agressiva, eu já tinha saído do limbo, mas eu tomava remédio, só que é antidepressivo. Eu não tomava remédio pra dormir, eu não tomava pra não ter crise. E esses desmame, eles foram sendo feitos com acompanhamento? Acompanhamento. E aí, em 2019, eu parei de tomar remédio. Aí sim, eu entrei mais a fundo no mundo do autoconhecimento. Foi quando eu conheci a Gabi. Eu já fazia terapia, eu já estudava psicologia, eu já tinha feito um curso ou outro pra ajudar a mente, porque tudo é mental. Mas eu nunca tinha falado, eu quero ajudar as pessoas. Até então eu tava muito ego. Só queria não ser mais eu, mas ao mesmo tempo uma resistência. Porque eu cresci falando, você é agressiva, você é rebelde, você é grossa, você não sei o quê. Foram histórias que você levou pra sua vida, né? E aí eu falei, não quero mais. E eu vou pular pra 2020, porque em 2019 continuei o mesmo ser humano. Rebelde. Mas a minha rebeldia não era uma rebeldia de vou mudar o mundo. A minha rebeldia, eu era rebelde com o outro. Então, se você, por exemplo, viesse me abraçar, você tá me abraçando. Não era de construção, né? Não, era de destruição. Então, foi um tempo que eu vivia mais na destruição, mais tipo demolidor, do que pra construir. Mesmo que eu ainda não tivesse tendo crises de depressão, se sentindo mal. Eu acho que isso vem muito do seu histórico, né? Sim. Porque, que nem você falou, eu cresci ouvindo, você é agressiva, você não consegue fazer as coisas sozinha, você precisa de ajuda, você é depressiva. Então, tudo isso foram histórias que foram te contando e que você levou como verdade pra sua vida. E aí, quando você realmente sentiu, né, que você tava saindo daquele lugar, era uma zona de conforto pra você. Era um lugar onde você se sentia você, mas ao mesmo tempo você sabia que você não era mais aquilo. Sim. Né? Então, é realmente outra quebra de padrão, né? Outra quebra de crença, é realmente sair desse lugar já predestinado pra construir um caminho novo ali. Sim, porque eu sabia que eu não era agressiva, eu sabia que eu não era só coisas ruins. Porque até então, nossa, você é só coisa ruim, você é só não sei o quê. E aí eu passei durante muito tempo da minha vida só sendo a coisa ruim. Então, levando aquilo como verdade. Como verdade. Então aí, em 2020 a gente teve a pandemia, então ficou todo mundo em casa, aí todo mundo quis estudar, todo mundo fez mil cursos, enfim. Quem não fez, né, gente? Quem não fez. A humanidade teve um chacoalhão, mas acho que o chacoalhão já foi embora. Já largaram o chacoalhão. Não, vamos acreditar que ainda continua escorpião, né?
Otimismo, galera. Otimismo. Já tá vendo escorpião. Já vai lá no fundo Já do vai lá no poço. fundo, Não, né? bora lá, vamos trazer. Pra isso que esse canal existe, inclusive. Se você não é assinante, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, tá? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Mas brincadeiras à parte, mas... Uhum. 2020, aí 2020 eu entrei no portal, vi o mundo, falei, caraca, bem-vinda! Não é assim? Inclusive, se você ainda não conhece a escola, vou deixar o arroba aqui pra você seguir, porque assim, nosso trabalho, né, como escola de autoconhecimento nesse mundo onde a maioria das pessoas são inconscientes é realmente um processo. Gabi, incrível, mestra. Eu, assim... E aí você entrou no portal entrei no em portal 2020. em 2020, assim, quando a Gabi abriu. E eu falei, caraca, tem um mundo fora aqui. E uma coisa que eu acho imprescindível no mundo do autoconhecimento. Você tem que ter a teoria, mas você precisa fazer a prática, porque senão nada muda. E em 2020 eu conheci o portal e aí eu virei tipo, meu Deus, tudo, o meu mundo era autoconhecimento. Então era rotina de manhã, tarde, à noite, eu comia portal, vivia portal. Era incenso, cristal, banho de erva. Eu só não tampava um bico, eu falava, não precisa tampar um bico não. Porque Aí senão... sai e fala, não, vou tampar meu umbigo pra não receber nenhuma energia externa. Tipo, a gente colocando realmente a nossa responsabilidade nas ferramentas, né? Trazendo a nossa autorresponsabilidade. Eu não Exato. tampava um bico, porque era 2020, a gente não saía mesmo. A gente ficava em casa, tranquilo. Mas aí foi isso que eu... 2020 foi assim, não tomava remédio. 2021, que é aí quando eu entro no segundo despertar, assim, que eu acho que foi pra mim que eu... E você, assim, essa parte que você parou de tomar remédio, né? Que você começou a fazer essas práticas integrativas espirituais, você não teve mais crises? Como antes, não. Porque assim, quem já teve depressão sabe quando você... Tem a diferença entre você ter depressiva, né, e você tá deprimida. É muita diferença. Então, às vezes, a gente ficava mesmo, pelo que o mundo tava passando, mas igual antes, aquele fundo do poço, não. E eu tenho certeza que eu consegui lidar com a pandemia de uma forma mais leve, se é que tem isso, porque eu já tinha passado umas trevas, já tava capengando. Então, quando capengou o mundo, eu falava, caraca, não sou só eu. É uma oportunidade aí pra galera despertar, Despertar. Né? E isso dei muito em 2020. Era cristal de fluorescência, era vela, era banho da lua, era E eu acho coisa. que o autoconhecimento, né, ele foi um abraço, assim, né? Porque a gente em 2020 realmente não sabia como a humanidade ia ficar, a gente não sabia se ia poder sair de novo, a gente não sabia, a gente tinha medo, né? De perder as pessoas que a gente amava, de adoecer. Sim. Então foi realmente um processo bem intenso, humano. Mas assim, eu acho que o autoconhecimento ele veio com muita força porque foi esse calma, né? Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, mesmo que a gente esteja no meio desse caos, assim. Sim, porque foi um caos, não foi só em São Paulo, no Brasil, foi mundial. Foi o mundo. Então foi literalmente a sociedade sendo convidada a saber como é que eu tô vivendo. Exato. E se o mundo acabar amanhã? O que eu fiz, né? O que eu fiz? E se a pessoa que eu mais amo morrer? E, cara, eu não falo com os meus pais, não é o meu exemplo, mas eu falo com meus pais há 1 ano e meus pais são idosos, sabe? Tipo, a gente foi convidado a literalmente olhar pro agora. A refletir, né? O que de fato é prioridade na nossa vida, né? E tanto que muitas pessoas que em 2020, 2021 não tiveram essa base do conhecimento, não quiseram se conhecer, são pessoas que hoje em dia estão bem doentes. Porque não souberam lidar com o baque lá atrás. Uma hora a gente sai na rua, uma hora não sei o quê. E eu trouxe muito Covid a sério, falando em 2020, porque eu tinha pessoas idosas na minha casa. E minha mãe é hipertensa. Então, assim, foi uma fase pra mim, eu tinha muito cuidado. Eu não via as pessoas. Então, assim, eu não conseguia... eu vou sair, Dani. Esse não foi o meu jeito. E eu ficava em casa, trabalhava em casa, vivia em casa, tudo em casa, vou estudar. Quase não gosto. E aí eu estudei várias coisas em 2020. 2021 foi quando eu falei, né? Eu tive meu segundo despertar, assim, mas o despertar do autoconhecimento da humanidade. Não, assim, despertar, tô, tipo, na treva, não sei nem quem eu sou. Eu perdi minha sobrinha em junho de 2021. E foi um momento, assim, da minha vida em que eu questionava, tipo, absolutamente tudo. Eu questionava por que as pessoas eram felizes e eu não era. Eu questionava que Deus é esse que tirou minha sobrinha da minha irmã com 9 dias. Eu questionava absolutamente tudo. Mas era um questionamento sozinha. Porque eu olhava em volta, né? Meu pai não morava aqui em São Paulo, ele morava em Santa Catarina. Então eu via minha mãe acabada, dopadaça. A minha irmã não tinha nem o que fazer.
E a minha outra irmã também. E aí eu olhava, eu falava, caraca, e eu falava assim pra Deus, eu falava, por que você me deu uma vida tão pesada, cara? O que eu te fiz? Eu falava assim, sabe? Eu falava, caraca, eu acabei de passar por um turbilhão, o mundo tá praticamente acabando, as pessoas morrendo por 2021, a gente não tinha vacina ainda. E aí foram assim, uns 2 meses em que eu me sentia muito desamparada. Porque eu não tinha espiritualidade nessa parte, mas que eu já estava no portal, de ser uma pessoa espiritualista. Era muito a minha família católica, um pedaço, ou espírita. E eu questionava muito isso. Então foi uma fase dura na minha vida que quando eu conseguia sair, eu não sentia amor pelas pessoas, eu não sentia compaixão. Eu falava, tá morrendo, deixa eu morrer. Porque eu tinha perdido alguma coisa muito importante, que eu esperei 9 meses, foi tipo assim. Então foi uma fase da minha vida, foram 2 meses em que eu não tomei remédio, eu não quis tomar remédio. Eu fui a única que aguentei o baque. Eu falei, eu vou lidar com isso. Você foi meio que o step emocional da sua família. Sim. E porque eu não queria tomar remédio, porque eu falava, se eu tomasse remédio, eu só ia mascarar a perda e eu não ia conseguir fazer alguma coisa de boa nisso. Mas olha que interessante, né, que a gente pode pontuar aqui. Você contou pra gente o seu histórico, né, de você passar por problemas muito dificultosos, de você ter que se dopar, né, porque a gente realmente não tinha esse acolhimento integrativo, pra você aguentar todo aquele baque. E chegou num momento da sua vida que talvez seja um dos mais difíceis que você passou. Com certeza. E você escolheu não tomar o remédio porque você já tinha passado por tudo aquilo. Então talvez se você não tivesse passado por tudo aquilo, a perda da sua sobrinha, ela poderia ser muito mais pesada, né? De você realmente não aceitar, de não viver, de se dopar. Sim. Ao invés de você olhar, questionar, falar, cara, não concordo, mas o que vem adiante, né? Eu não quero anular essa dor, eu quero olhar pra ela e evoluir através dela. Por mais que a gente não pense em evoluir no momento de muita dor, a nossa alma, ela já tá ali, né? Querendo essa evolução. Então, olha como as coisas na vida acabam se conectando e fazendo sentido, mesmo né? Depois de um tempo. Conexões boas. Exato, mesmo que não seja coisas elevadas, porque a vida não são só coisas elevadas, por mais que eu goste de falar que a vida são coisas elevadas. Pois é. Eu sei que a gente passa pelas sombras, né? Sim. Mas olha que bonito, né? No meio de toda essa dor, desse caos, você realmente conseguiu olhar e falar pra você mesma do tipo, não. Hoje não. Tipo, a partir de agora eu não vou anular essa dor, eu não vou sair disso, eu realmente vou sentir, né? Sim, eu senti mesmo, eu fiquei... A gente fala, tipo, que o luto dura mais ou menos 1 ano, eu sentia, tipo, os 4 primeiros meses pra mim foram tensos, mas aí foi a turning point, a virada de chave. Eu falei, se Deus tá me dando isso, eu tenho alguma coisa pra fazer, cara, não é possível que ele só veio aqui e me... Ó, perdão da palavra, caraca! E eu lembro uma coisa que eu falava assim pro meu namorado, por isso que eu falei que ele comeu o pão. Eu falava, por que a sua família é tão feliz e a minha é triste? Porque eu tava, tipo, numa fase... E ele falava assim pra mim, eu não vou discutir com você, sabe? Porque você tava sofrendo, você queria magoar o outro também, né? Inconscientemente. Inconscientemente. Assim. Então, foram 4 meses, assim, que eu vivi bem turva. E aí eu lembro que eu olhava pra elas e eu falava, meu Deus do céu. E foi uma fase muito ruim, horrível, não vou falar, não foi. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Então foi aí que eu falei, eu não quero mais trabalhar com marketing. Eu amo marketing tá em tudo, mas eu quero ir além, eu quero usar essa dor em prol de alguém. Foi aí que eu tirei o meu Instagram de pessoal e virei profissional. Não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Mas é uma coisa, tipo, muito louca no sentido assim, você começa a receber umas coisas, umas mensagens, e aí tem dificuldades, foi o que eu falei, minha família falava, porque eu realmente fiquei perturbada, mas aí você consegue ver a finalidade da sua dor. Eu acho que quando você cura uma dor é quando você entende a finalidade dela. Não que ela vai ser fácil, porque, gente, não é. Eu demorei muito tempo pra falar abertamente sobre isso, tanto que quando eu conheci a Pan, se eu falasse isso eu estaria chorando. Muito. Então eu usei toda essa dor pra mostrar pras pessoas que existe é bom, né? Existe luz no fim do túnel. Desde a parte da depressão que você pode se curar. Não é fácil, não foi fácil. E mesmo hoje em dia eu sei que não tenho mais resquícios, mas se eu for caindo, a gente acaba caindo mesmo. Você consegue identificar hoje, identificar, né? Mais fácil, eu consigo entender o que é um dia ruim do que uma semana ruim, 1 hora ruim, a gente já não fica. E aí eu literalmente usei uma puta de uma dor em prol do outro. Então eu me tornei
uma pessoa mais humana, que eu não era. Eu era muito, tipo, eu e você que se dane. Através da minha dor. E foram processos. Foi 2021, 2022. Eu continuo... Aí eu quis trabalhar com astrologia. Perdão. Com astrologia. Mas eu também sentia que não era isso. E aí o ano passado... Eu fiquei 2021, 2022. Fiz a terapia multidimensional. Estava no portal desde 2020. E aí eu amo astrologia, mas eu não consigo ver, não uma potência, porque a astrologia ela é potência, mas eu acho que quando a gente traz o autoconhecimento da mente com acreditar no que você acredita, no que você acredita em Deus, Jesus, enfim, o que você acredita, porque tudo é mental. E aí quando você consegue compreender que você não é a sua mente, é uma coisa que eu aprendi na dor mesmo, na raça. E eu falei, não é astrologia. E eu larguei a astrologia também. Então eu fui largando, né, as coisas no meio do caminho. E aí eu decidi que eu queria mostrar para as pessoas o autoconhecimento da mente, não essa mente que é nos vendida. Sim. Que a mente mente, mas assim, você não precisa acreditar em tudo que ela fala. Exato. Então foi daí que eu falei, não quero astrologia, e cá estou hoje, estudando bastante sobre a parte da mente, que o adendo era o que eu queria ter feito em 2015. Olha só. A mente. Mas é isso, né? Você precisou passar por tudo isso. E isso que eu acho muito bonito da história da vida do ser humano, né? Por isso que eu falo que cada um tem o seu universo completo, assim. Porque no universo a gente também tem processos que acontecem, né? Sim. Planetas que nascem, planetas que desaparecem. A rotação que a gente faz, né? De entender os ciclos O dia, ali, noite, o dia, a noite, o mês, o ano, enfim. Então, a gente olhando a sua história, né? E costurando tudo isso e encaixando essas peças, né, do quebra-cabeça, a gente percebe o quanto realmente, muitas vezes, não acontece aquilo que a gente gostaria de viver, Sim. mas aquilo que a gente precisa para evoluir, né? né? Então, se a gente tem esse olhar de autoconhecimento, que a gente realmente olha essa expansão que a nossa mente faz, a gente consegue compreender toda a nossa trajetória. Sim. Então, eu achei muito bonito, assim, né? Eu sou sua amiga, mas a gente falar sobre isso, eu sei que é de um lugar muito profundo. Sim. E ver o quanto tudo se conectou, né? Se a gente falando agora aqui, fechando, todos esses pontos que você abriu, tudo se conectou, né? De você hoje entender o porquê você quer estudar a mente, porque você passou por algo. Então, quando você falar com alguém que está passando pela mesma coisa, você não vai falar de um lugar só de estudo, você vai falar de um lugar de experiência. E a gente, no autoconhecimento, é muito importante você saber disso. Existe sim o campo espiritual, o campo emocional, mas também existe o campo físico, o campo mental, sim. E as coisas se interligam. Um campo precisa do outro, né? Um campo realmente precisa do outro. Não adianta você só cuidar do espiritual se você não cuidar da sua matéria. Exato. Não adianta você só cuidar da mente e não acreditar em nada e... deixar seu emocional, né, de lado. É uma coisa muito interligada. E foi o que você falou. Por ter uma mente que ela literalmente me levou pro fundo do poço, eu tenho propriedades pra falar, tipo, não é isso. E do mesmo jeito que ela te levou pro fundo do poço, você sabe que ela pode te levar pro mais alto do paraíso, assim, né? Sim, e aí só pra finalizar, hoje eu sou uma tia que eu não seria se eu não tivesse perdido minha sobrinha. Ah, é. A irmã dela engravidou de novo, inclusive o Arthur fofo. Maravilhoso. Então eu não seria a mesma tia, assim. Até todo mundo brinca, você não sai de casa mais desde quando ele nasceu. Eu esperei ele fazer 1 ano, sabe? Eu queria estar perto de tudo. Por mais que ele tenha ido pra minha casa, invadido meu espaço, enfim, isso é um adendo. Eu consigo ser a melhor tia que eu posso ser. E aí, de vez em quando, eu tenho umas brincadeiras com a minha irmã. E aí, essa semana, ela falou assim pra mim, você tem mais paciência que eu. Você, tipo, é o exemplo. O ser humano aprende como exemplo. E eu mostro pra ele tudo do exemplo. Mas porque eu já tive uma puta de uma dor e eu falava, cara, eu vou ser a melhor tia que eu posso ser. Tipo, em dobro, né? Como eu não pude ser. E isso também é uma coisa boa de pegar dor. Eu não transferi o meu amor pra ele, muito pelo contrário, eu sei que ele é um ser único. Mas eu transfiro o amor no sentido de eu posso dar amor em dobro. Ele é o ser único, ela seria ela. Eu não misturo, eu sempre tive muito isso claro na minha cabeça, eu não misturo seres humanos. De jogar, nossa, eu poderia ter feito. Não, eu não pude fazer, mas agora eu posso. Sim. Então, até todo mundo fala, é Deus no céu e ele na terra. Eu falei, no momento Então, tipo,
Eu peguei uma dor e transformei numa coisa boa. É tipo assim, nasceu uma flor no meio da Exato. São Paulo, né? No meio da rocha que tem aqui. Mas é isso, eu acho que, como você falou, Pam, tudo que eu passei, agora falando veio o filme, me trouxe pra quem eu era. Eu não era isso aqui. Exato. Jamais. Há um ano atrás, se ela me convidasse pra gravar um vídeo, eu falava, você tá me zoando, né? Então, tipo, eu fui aprendendo com uns poucos. E nem sempre a gente vai aprender no amor. Exato. A gente vai aprender tomando umas pauladas, tomando uns cristalzadas, Deus falando, Deus, ou enfim, que você acreditar, falando. Não é por aí. Mas no final tudo se conecta. E quando a gente assume o BO, a responsabilidade, autorresponsabilidade, eu assumi várias, eu não quero isso pra mim. Exato. Ao mesmo tempo que é difícil, o seu coração é só uma fala, tá tudo bem. Agora tá, tipo... É uma certeza que você não sabe de onde vem. Né? Mas sabe que no final dá certo. Exato. É muito lindo. A Esté, eu admiro muito a história dela. Realmente é uma história de superação e de inspiração, né? Por mais que ela fale que ela é das cavernas por ser uma escorpiana, eu não acredito, porque ela é do rolê também. E ela tá num processo muito bonito agora, né? Então, como você pôde ver, essa história de superação, então se você tá passando por alguma dificuldade emocional, por alguma dificuldade mental, saiba que isso tem cura, que você consegue sair desse buraco, mas só se você ouvir o chamado do seu coração, né? Se realmente se colocar ali do tipo, disponível. Não quero viver isso, e você se abrir para receber esses sinais, né? Então você recebeu a psicóloga, você recebeu a terapia, você começou a visualizar o reiki, aí veio a pandemia e te trouxe o portal, então assim, coisas foram aparecendo. Gente, o céu tá muito lindo aqui, tá um rosa, enfim. Mas é ouvir esse chamado, é confiar nesse chamado e seguir nessas coisas que estão sendo apresentadas. Claro que com muita responsabilidade, realmente vendo, né, quem você tá seguindo, quem tá realmente mexendo com o seu campo ali. Mas é muito importante a gente sempre integrar o físico, o emocional, o mental e o espiritual, porque nós somos esses seres completos, né? Nós somos esses seres integrados. Então, quando a gente olha para todas essas nossas partes, realmente faz todo sentido. Sim. E a Esté, a história que ela contou aqui é muito isso, assim. E ela tá num movimento muito bonito, né? Que hoje eu estou na vida dela, então eu consigo ver de perto, assim. Eu não peguei a parte trevosa da vida dela. Eu peguei a parte melhor. Peguei a parte luz, mas tem os perrengues que a gente passa, né? Enquanto ser humano não tem como, ninguém é Buda iluminado. Então a gente nem teria aqui. Nossa, nem estaria aqui, exatamente. Mas ela tá num movimento muito bonito que é de colocar a voz dela no mundo, né? Então ela falava de astrologia, ela fala de astrologia. Ela também tá trazendo essa questão mental, mas ela só escrevia nos stories. Inclusive eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição pra você siga ela, porque tá incrível os conteúdos. E ela só falava ali, né, no texto, e eu sempre gosto de incentivar as pessoas que eu amo e as pessoas que, enfim, que passam comigo, seja em algum serviço que eu faço, a colocar a voz dela no mundo, né? Porque eu acho que a nossa humanidade, ela precisa de cada vez mais pessoas falando sobre autoconhecimento, falando sobre superação, falando sobre sair da merda, né? Sair do buraco. Reais, né? E ir pra luz, realmente saber que a vida pode ser muito mais, que a gente tem potencial e a gente veio pra ser feliz aqui na Terra, a gente não veio pra ficar se fudendo todos os dias. Então, eu sempre incentivo as pessoas a colocarem a voz delas no mundo. E claro que eu incentivei ela também. Foi um rolê, né? Ela quase me matou quando eu falei. Mas hoje ela tá fazendo um movimento muito bonito. E eu acho que é isso, amiga. Eu acho que você tá fazendo um movimento que vem dessa experiência, né? Porque não é fácil você também sair dos remédios. Eu acho que é uma confiança extrema no seu coração. Uma confiança extrema nessa voz, né? Que fica ali falando pra você. E claro que você teve esse acompanhamento e tal. Mas assim, tem muitas pessoas que se apegam realmente à medicação. E é muito bonito ver que isso é possível, né? Você sair ali do buraco e conseguir realmente estar no lugar de não tomar mais tanto medicamento, de não ficar dopada, de conseguir passar pelos desafios da vida com mais consciência, com mais presença, né? E agora tá colocando a sua voz de fato no mundo. Então tá fazendo aquilo que você sempre sonhou, né? De ajudar as pessoas, de trazer consciência, de trazer mensagens profundas para que elas realmente reflitam, saiam do piloto automático, né?
e vejam como a vida pode ser ainda mais maravilhosa. Sim, né? Então, nem é tudo boleto, dormir, acordar, comer e não tem que ser, gente. Entendeu? Então, isso que é uma parte boa da vida, mas a gente só consegue ver isso que nem a gente viu o pôr do sol porque a gente olhou pro lado. A gente exato. Saiu, entendeu? Porque se eu tivesse falado quando eu resolvi não tomar remédio, minha mãe mesmo, nossa, o psiquiatra não queria deixar. Por que você vai fazer isso? Mas tipo, eu falei, cara... Às vezes é só olhar pro lado, Sim. né? Às vezes é só você sair daquele foco, colocar o foco em outra coisa e você vai falar, cara, existe um universo vida. aqui, existe né? Vida. E eu acho que é muito conectado com o quadro, né, que eu sonhei, porque eu sempre vi as pessoas como um universo inteiro, né? Então, cada ser humano na Terra tem o seu universo inteiro. Então, você é um universo, né? Você tem os seus desafios, você tem as suas conquistas, você tem os seus gostos, você tem o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que sua alma veio desenvolver aqui na Terra. Então, você é um universo inteiro, assim. E é muito bonito que todas as pessoas tragam os seus universos, porque... Sim. Imagina o nosso universo mesmo, né? Tem o planeta Terra, tem Saturno, tem Júpiter. Cada planeta tem a sua identidade, cada planeta não tem vergonha de ser quem é. Cada planeta tem ali a sua terra, o seu ar. E eles não se anulam, sabe? Não, porque a Terra é mais bonita, então eu vou me anular aqui. Sim. E aqui na Terra, nós seres humanos somos os espelhos disso, né? Então, se cada um realmente trouxer o seu universo, não sentir vergonha de quem realmente é, de sua trazer luz, realmente a sua luz, a sua mensagem, a gente vai ter nesse universo coerente, esse universo ordenado aqui na Terra também. Sim, igual a natureza, né? Exatamente. Tipo, um pássaro não briga com outro pássaro porque um é preto, outro é azul. Exato. Flor, então, assim, e não sentem vergonha, né, de serem quem são. Sim. Então eu acho que o que você passou também foi isso assim, cara, as pessoas me veem como essa pessoa, mas eu não sou essa pessoa. E você não quis mostrar que você não era. Você realmente só seguiu e falou, cara, eu quero por mim. Não é pelo outro, não é pelo... Enfim, é por mim. Foi por mim, assim. De um lado, não tô falando aqui de um lado egoísta, mas assim, foi por mim. Porque se eu não tivesse feito por mim, eu estaria como eu era antes. Exatamente. Então, e aquele lugar, eu honro aquele lugar, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Mas não é porque eu honro, eu tenho que ir pra lá de novo, né? Então, exatamente. Perfeito. Perfeita frase, gente, pra gente encerrar o nosso podcast, né? Porque que coisa enorme. É videocast agora. Pancast no videocast, entendeu? Nossa, sim. Mas é isso, amiga. Eu tô muito feliz com a sua história. Eu espero que ela inspire muitas pessoas, tanto você que tá assistindo a gente, quanto outras pessoas que vão acessar a sua história, não só aqui, mas nos seus futuros serviços, né? Porque agora ela não tá fugindo mais, ela está colocando foco e energia. E eu queria te agradecer muito, porque realmente pra mim é uma honra você abrir tudo isso aqui e você não só abrir o meu quadro, mas falar, né, de tudo isso. E é uma história de superação e eu acho muito bonita histórias de superações, assim. Eu acho que a gente pode levar a vida com muito mais leveza, sabe? Depois de passar pelas trevas, né? Sim. E entender realmente qual é o nosso objetivo, né? O que a gente veio fazer, e se a gente não tem certeza, a gente só segue o que o nosso coração tá falando. E antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração para quem tá assistindo, seja a pessoa está passando por alguma questão, seja profissional, seja o despertar espiritual mesmo. Enfim, né? O que você gostaria de deixar para ela como uma pílula, né? Uma pílula, O que vem aqui muito na mente é confie no processo. Ele pode ser doloroso, ele é doloroso, não vou falar que é flores, mas confia. Porque em toda dor existe um amor, em toda dor existe algo bom. E é isso. Maravilhosa. E a gente não precisa mais evoluir pela dor, né? A gente pode escolher a partir de agora evoluir pelo amor. Tanto individualmente quanto humanamente mesmo. Sim. E é isso. Ai, obrigada. Te amei, te amo. Até mais, gente. Conseguiu! Tá com uma aqui, você não aparece aí na janela.